PT governa dá certo, onde o PT governa dá certo. Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo, onde o PT governa dá certo. tá na alegria de quem já tem emprego. Onde o PT governa dá certo, onde o PT governa dá certo. Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo, Onde o PT governa dá certo. tá na alegria de quem já tem emprego de novo. Onde o PT governa dá certo, onde o PT governa dá certo. Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo. Onde o PT governa dá certo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero aqui dar meu boa noite ao nosso prefeito, o Luiz Trapp, e o nosso futuro prefeito, o Miro Vidal, e a nossa futura prefeita, a Tânia. Eu quero lembrar de vocês uma questão muito tranquila. Em 1989, o Lula foi candidato a presidente da República e, infelizmente, nós perdemos para o Collor. E uma das razões que levou à derrota do Lula é porque diziam que ele não tinha ligação com a igreja, que ele não era católico e que ele era comunista. Era uma das coisas que dizia. O Lula perdeu a eleição e o Collor se mostrou incompetente, que tomou o dinheiro do povo da poupança e não concluiu o mandato. Esse discurso que é comunista, esse discurso que não tem religião, já provou no Brasil que não dá certo, porque em 2002 o Lula foi eleito presidente, depois de ter perdido 2 eleições para o Fernando Henrique também. Em 2002 o Brasil era um, Jaguapitã também era uma. Lembrem o que era. Foi dito aqui, e é verdade, eu apresentei emendas para ter recursos do governo federal, que foi o Miro que pediu, para construir o aterro. E não foi construído, porque a prefeitura não tinha certidão negativa, porque a gestão anterior, desse mesmo grupo que quer voltar, não tinha competência para governar, sequer para manter certidão negativa. O dinheiro não veio por incompetência. Aqui, Jaguapitã é outra, depois da Abimael, que ele conseguiu relegalizar as contas para ter o recurso, para ter a certidão negativa. E depois o Luiz Trapp. Se nós quisermos que dê continuidade à atual administração e que corrija, e eu tenho absoluta certeza, quando o doutor Luiz fala da saúde, qual é o problema da saúde? Eu vou dar só um exemplo. Eu sou formado médico em 1976. O Luiz, pela cara dele, acho que é mais velho que eu. O Zé, pelo jeito, é mais velho que eu. Formado em 69, então acertei. Fiquei alegre já, acertei. O que acontecia? Quando eu me formei médico, eu sei que tem mais médico aqui, os parentes do Miro, tem mais 1 ou 2 aqui. 2 Queiroz, tem 2 médicos também. Quando eu me formei em 76, eu atendia um paciente, eu escutava a história dele, fazia o exame físico dele, e se fosse doença cardíaca, eu só fazia um eletro e um raio-x. Mais nada que isso. Hoje, se eu atender um paciente, eu posso ir muito mais longe. Eu posso pedir ecografia, tomografia, ressonância, cateterismo. A medicina se tornou muito cara, mas não porque ela tornou cara que eu vou deixar de atender. Tanto é que a administração aqui
manda a Constituição que tem que gastar no mínimo 15%. Vocês estão gastando, a última vez que eles falaram para mim, 27%. 27% gasta a prefeitura aqui. Então, se há alguma dificuldade, há. Mas não é porque o prefeito não quer e não tem boa vontade, ele e o doutor José. É porque necessita de mais recursos. E eu quero dizer aqui, que de todos os deputados federais, dos 30 que temos, hoje do Paraná, tem 2 que não fecham os olhos para Jaguapitã e não nega recurso. Um que sou eu e o outro que é o Reinaldo Stefano. E os dois estão aqui apoiando, que um é do PT, outro do PMDB, os dois apoiando o Miro e a Tânia. 2002, quando Lula assumiu a presidência da República, em 2003, a eleição foi em 2002, o Brasil não crescia, o Brasil vendia o que tinha. O Brasil, durante 40 anos, inclusive com o Fernando Henrique como presidente, não abriu uma universidade. E o Lula abriu 18 universidades públicas federais. O Fernando Henrique, por decreto, proibiu de abrir escolas técnicas. Por decreto. E o governo do Lerner, que era do DEM e do PSDB, por lei, fechou a abertura de escolas técnicas no nosso estado. Inclusive, o magistério foi fechado. O magistério público aqui em Jaguapitã foi fechado. Isso só voltou a abrir depois que o Lula, junto com o PMDB, que hoje está também, inclusive, na vice, o PMDB na base, começou a mudar o Brasil. E agora eles vêm aqui querendo colocar um 45, que destruiu o nosso país, que destruiu o nosso estado. Quem está solucionando o problema do nosso país é o 13, é o 15, é a base dos demais partidos. E aqui nós queremos esses partidos que estão na base do governo unidos como estão aqui. É importante eleger o Miro, é importante eleger a Tânia, mas é importante termos vereadores que todos se apresentaram aqui. Eu quero dizer para vocês que a campanha de vereador e vereadora é a mais difícil que existe. É mais que a de prefeito, e mais que a de deputado estadual, e mais do que a de deputado federal. Porque todo mundo aqui é conhecido. Tem parente de todo mundo aqui, tem candidato que deve ter eleitor que tem 2 parentes candidatos. Então eu vou fazer um apelo, um pedido para vocês. Se vocês tiverem muita dúvida, vote na legenda, vote no 13, vote no 14, vote no 15 e no 55, que soma para todos eles juntos. É esse o pedido que eu faço. Se tiver dúvida, não dê voto para outros, dê voto para eles que estão aqui para continuar fazendo as mudanças. E eu quero aqui dar um testemunho pessoal. Vocês viram o Gilberto Carvalho. O Gilberto Carvalho, em 1980, em fevereiro de 1980, eu estive junto com ele, fundando o PT. Nós somos fundadores do Partido dos Trabalhadores, junto com o Lula. Gilberto Carvalho é um ex-padre, nascido em Londrina. E eu por pouco não nasci em Jaguapitã. Eu escutei o pessoal aqui dizendo que nasceu em Jaguapitã. Eu por pouco não nasci. Eu nasci em São Martinho, aqui do lado. Sou rolandiense. Com muito orgulho sou do norte do Paraná. Fui para Curitiba para estudar. Filho de pequeno agricultor. Trabalhei na roça aqui embaixo, no Bandeirante. Joguei na Maracujipe, joguei bola aqui também na minha adolescência, em alguns times de amador. Então eu conheço o Gilberto Carvalho. O PT foi fundado junto com várias forças políticas.
entre as quais o que ele disse aqui, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Ele era um ex-padre, militava na comunidade. Junto com ele, ajudei a construir o PT no nosso estado. O testemunho que ele dá do Miro Vidal, eu assino embaixo. É um militante que vinha junto conosco, de dentro do PT, das comunidades eclesiais de base, que é da Igreja Católica, construindo um novo Brasil, um novo país. E eu conheço o Miro, como eu disse aqui antes que apareceu, há muitos anos. Conheço ele e posso dizer que é um professor competente, um professor sério. E quem é sério e competente na vida profissional, é sério e competente na vida pública. E quero concluir aqui dizendo para vocês o seguinte, muito rapidinho, vou concluindo. Eu quero fazer um pedido. Vocês olhem todos os candidatos e candidatas daqui, candidato a prefeito e a nossa candidata a vice. Olhe do outro lado. Compare. Olhe do outro lado. Compare. Ninguém aqui precisa andar por aí pedindo atestado de boa conduta. Ninguém. A boa conduta está na história pessoal de cada um e de cada uma. A boa conduta é o testemunho da vida, do cotidiano, na escola, no posto de saúde, no comércio, na empresa, no funileiro, seja onde tiver. Essa é a boa conduta de cada um. Então, companheiros e companheiras, para Jaguapitã continuar nas boas mãos, é votando Miro Vidal, é votando na Tânia. Oi? Eu sabia, eu já tinha comentado. Então, companheiros e companheiras, aqui a boa conduta é que tem que ser conduzida para a prefeitura. A boa conduta, como disse Gilberto Carvalho, será reconhecida em Brasília. É lá em Brasília que estamos nós fazendo a defesa de Jaguapitã. E nós queremos Jaguapitã na mão do povo e não na mão de uma única empresa, que vocês sabem do que eu falo. Queremos Jaguapitã governada para todos e para todos, e não para alguém, para uma minoria. E essa Jaguapitã é a continuidade do governo de Luiz Trapp, e essa continuidade está com Miro Vidal, prefeito, e a nossa companheira Tânia para vice-prefeita. E sorte, e pode ter certeza que na vitória eu continuarei junto com Jaguapitã, junto com o Miro, com Tânia e com nossos companheiros e companheiros vereadores. Boa noite, obrigado. E para fortalecer esta coligação, gostaria que todos